Prezados irmãos, esta manhã gostaria de meditar convosco sobre dois aspectos ligados entre si do mistério eucarístico: o culto da Eucaristia e a sua sacralidade. A Santa Missa de hoje, por si mesma, ela traz a nós toda uma mística de adoração e com essa finalidade ela foi composta por Santo Tomás de Aquino para afirmar o dogma da Eucaristia, o dogma eucarístico que por tantos séculos e em muitas ocasiões na história da Igreja, ou ele é completamente negado, ou ele é mascarado e diminuído muitas das vezes. E para isso, justamente Santo Tomás de Aquino, ele compôs essa bela missa. De outro lado, sabemos que foi Santo Tomás que escreveu essa Santa Missa, mas São Boaventura também tinha composto toda uma Santa Missa para este dia de Corpus Christi. E quando São Boaventura se depara com o texto de Santo Tomás, ele rasga o seu próprio texto, e nós só temos na história o texto de Santo Tomás de Aquino. Talvez o texto de São Boaventura pudesse até ser mais belo, mas o que nós temos, na história é justamente o texto que foi chegado até nós de Santo Tomás de Aquino. É importante retorná-los, esses dois aspectos: o culto da Eucaristia, ou seja, a nossa adoração à Santíssima Eucaristia, o seu papel central na nossa fé, e também a sua sacralidade, ou seja, vamos também refletir o modo, a maneira pela qual nós estamos recebendo nosso Senhor em nossas almas. Muitas das vezes este mistério teve algumas visões incompletas, vai dizer o Papa Bento XVI. Ele vai se referir àquelas que se revelaram no passado recente, ou seja, após o Concílio Vaticano II, a história recente da Igreja. Nós muitas das vezes temos visões incompletas a respeito do próprio mistério da Santíssima Eucaristia, nestes dois aspectos: o seu culto de adoração e também a sua sacralidade. Uma reflexão sobre o valor do culto eucarístico, vai dizer o Papa Bento, em particular da adoração do Santíssimo Sacramento, é a experiência que também esta manhã nós viveremos após a Santa Missa, antes da procissão, durante a sua realização e no seu encerramento. E aí o Papa Bento XVI vai nos dizer: uma interpretação unilateral do Concílio Vaticano II tinha penalizado esta dimensão, limitando praticamente a Eucaristia ao momento celebrativo, ou seja, era algo muito semelhante ao que os protestantes acreditam. Eles não creem, como disse o Concílio de Trento, que a Eucaristia, Nosso Senhor está presente verdadeira, real e substancialmente, mas, portanto, ele só estaria, como disse alguns luteranos, apenas no momento da celebração e, portanto, não caberia a nossa adoração, porque a sua presença permanece conosco no sacrário. Com efeito, continua o Papa Bento, foi muito importante reconhecer a centralidade da celebração, é claro, a importância da Santa Missa, no qual o Senhor reúne o seu povo, o reúne ao redor do sacrifício do seu corpo e do seu sangue, o alimento, e o une a si no ofertório do sacrifício. Esta valorização do povo junto ao sacerdote, em que o Senhor age e realiza o seu mistério de comunhão, permanece obviamente válida, mas ela deve ser recolocada no seu equilíbrio justo, ou seja, as duas coisas: a nossa adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento e também a nossa comunhão com Ele, a nossa assistência à Santa Missa. É algo muito comum, infelizmente, em tempos mais recentes, que se há essa diminuição do culto eucarístico. Aí eu pergunto, que o Papa Bento XVI está fazendo uma crítica aos pastores da Igreja, é claro, mas também eu proponho a cada um de nós também fazer a seguinte reflexão: qual tem sido o papel da Santíssima Eucaristia
na minha vida. Eu tenho reservado, além do tempo da Santa Missa, que é obviamente obrigatório a participação, eu tenho separado algum instante da minha semana para adorar Nosso Senhor Eucarístico. Então, nós devemos refletir justamente a este respeito. Nosso Senhor, como acontece com frequência, vai afirmar no Evangelho que nós escutamos que aquele que o recebe permanece nele. E diz o Papa Bento XVI: com efeito, para ressaltar um aspecto, termina-se por sacrificar outro. E neste caso, a justa evidência conferida à celebração da Santa Missa prejudicou a sua adoração, como gesto de fé e de oração dirigida ao Senhor Jesus, realmente no sacramento do altar. Este desequilíbrio teve repercussões, inclusive na vida espiritual dos fiéis. Nós já não somos tão almas eucarísticas como havia almas eucarísticas há um pouco curto de tempo da história da Igreja. Então nós devemos afervorar nossa fé na Santíssima Eucaristia, concentrando toda a sua relação com Jesus na Eucaristia, unicamente no momento da Santa Missa. Corre-se o risco de esvaziar da sua presença o resto do tempo e do espaço existenciais. E assim compreende-se menos o sentido da presença constante de Jesus no meio de nós e conosco. Uma presença concreta, próxima, no meio das nossas casas, como coração vibrante da caridade, da nossa civilização, do território, com as suas várias expressões e atividades. O sacramento da caridade de Cristo deve permear toda a nossa vida cotidiana. E aqui também faço um outro questionamento. Quando vocês passam diante de uma igreja, vocês pelo menos fazem uma comunhão espiritual, fazem o sinal da cruz em honra a Nosso Senhor, porque Ele está presente em todas as nossas igrejas. E nós devemos, como diz o Papa Bento XVI, adorá-lo constantemente. Se não, fisicamente e presencialmente, como nós estamos aqui hoje, mas nós devemos unir os nossos corações a Nosso Senhor Eucarístico. Na realidade, vai dizer ainda o Papa Bento XVI, errados opor a celebração à adoração. E muitas vezes nós escutamos e vamos assim colocando essa certeza em nossa vida. Mas a celebração da Santa Missa e a adoração eucarística, elas andam juntas, como se uma com a outra estivessem em concorrência, mas não, diz o Papa Bento XVI. É precisamente o contrário. O culto do Santíssimo Sacramento constitui como que o ambiente espiritual em cujo contexto o povo, os fiéis reunidos, pode celebrar bem e, na verdade, a Eucaristia. A Santa Missa, as ações litúrgicas, só podem expressar o seu pleno significado e valor se for precedida, acompanhada e seguida por uma atitude interior de fé e de adoração. O encontro com Jesus na Santa Missa se realiza de modo verdadeiro e pleno quando os fiéis são capazes de reconhecer que no sacramento Ele habita a sua casa, nos espera, nos convida à comunhão, e depois, quando o povo vai para a sua casa, se dissolve, Nosso Senhor permanece conosco, com a sua presença discreta e silenciosa, e acompanha-nos com a sua intercessão, continuando a receber os nossos sacrifícios espirituais e oferecê-los ao Pai. E aí o Papa Bento XVI continua: a este propósito, apraz-me sublinhar a experiência que ele, em muitas das ocasiões, tiveram essa experiência de adorar Nosso Senhor desde a sua mais terna infância. Nós estamos aqui, caríssimos irmãos, o sacerdócio comum dos fiéis e o meu, o ministerial, encontram-se unidos no culto eucarístico. É uma experiência bela e significativa
que vivemos várias vezes aqui nesta igreja e também em qualquer lugar onde está Jesus Eucarístico. E conta-se que em uma passagem da vida de São Pio X, quando ele ainda era pároco, é que uma pessoa sem fé completamente estava escondida dentro da igreja, observando o sacerdote que depois se tornaria papa. E ele queria, na verdade, ver se aquele sacerdote tinha fé na Eucaristia realmente. Ele estava escondido, e aí entra São Pio X na capela, e ele faz uma genuflexão tão perfeita que aquele homem, a partir daquele momento, se converte. Ou seja, então nós vemos assim a expressão de fé de São Pio X justamente na Eucaristia. E ele é chamado também do Papa da Eucaristia, que permitiu às crianças receberem a comunhão um pouco mais cedo, e também ele deu a oportunidade aos fiéis de receberem a Santíssima Eucaristia de modo mais frequente. É evidente para que todos, em todos os momentos que nós estamos diante de nosso Senhor Eucarístico, deveremos preparar o nosso coração quando entramos na igreja, neste ambiente de adoração e de oração. A igreja é o templo de Deus e é justamente a casa de oração. Não é o lugar onde nós vamos para nos reencontrarmos meramente. É claro que isso é acidental, que nós vamos nos deparar com os nossos irmãos, e é muito belo e importante nós nos relacionarmos com os nossos irmãos de fé. Mas quando nós entramos na igreja, na casa de Deus, nós devemos, em primeiro lugar, fazer o nosso sinal da cruz, nos recolhermos, fazer genuflexão e não já cumprimentar as pessoas como nós tivéssemos em uma mera reunião de familiares ou amigos, mas devemos nos ajoelhar diante de Jesus Eucarístico e expressar, seja em um pequeno ou um grande momento de adoração. Mas o mais importante é nós expressarmos a nossa fé na Santíssima Eucaristia. Devemos, caríssimos irmãos, sempre renovar em nós esta fé. Se infelizmente falta essa dimensão, como diz o Papa Bento XVI, da adoração, nós devemos também unir a nossa própria comunhão sacramental para que ela não possa se tornar, da nossa parte, um gesto superficial. Se de um lado nós temos a negação, muitas das vezes, da adoração a Jesus Eucarístico, mas também, muitas das vezes, nós recebemos Nosso Senhor de modo incorreto e muitas das vezes mal. Pois nós escutamos São Paulo dizendo aos cristãos de Corinto, na epístola de hoje, que aquele que recebe o corpo e o sangue de Jesus indignamente se tornará réu deste fato. Então nós devemos preparar o nosso coração por um exame de consciência, não escrupuloso, mas iluminado pelo Espírito Santo, para que nós possamos reconhecer os nossos pecados e assim a nossa comunhão ser frutuosa, produzir grandes frutos de santidade em nossa vida. Devemos unir os nossos corações a Cristo Eucarístico com o seu coração por meio da nossa adoração. E aí o Papa Bento XVI, ele passa a considerar o segundo aspecto daquilo que nós nos propomos a meditar nesta manhã, a sacralidade da Eucaristia. Também aqui nós sentimos no passado recente de um determinado desentendimento a respeito da mensagem autêntica da Sagrada Escritura. A novidade cristã em relação ao culto foi influenciada por uma certa mentalidade secularista e até protestante dos anos 60 e 70 do século passado. E aí é o Papa Bento XVI que está dizendo: é verdade, permanece sempre válido que o centro do culto já não se encontra nos ritos e nos sacrifícios antigos judaicos, mas no próprio Cristo, na sua pessoa, na sua vida e no seu mistério pascal. E todavia, dessa novidade fundamental, não se deve concluir que o sagrado já não existe, mas que ele encontrou o seu cumprimento em Jesus Cristo, amor divino encarnado.
Então, muitas das vezes, por conta de uma lógica protestante, na verdade, uma falta de lógica protestante, uma falta de fé, nós vamos também perdendo essa noção da sacralidade da Santíssima Eucaristia e da importância, sobretudo, dos sacramentos. E a carta aos Hebreus, que nós podemos perceber, ela nos diz: Cristo é mediador de uma nova aliança, estabelecida no seu sangue, que purifica a nossa consciência das obras mortas. Ele não aboliu o sagrado, os sacramentos, mas os instituiu e completou, inaugurando um novo culto que é sem dúvida plenamente espiritual, mas que, no entanto, enquanto estivermos a caminho no tempo, na história, ainda Cristo se serve de sinais e de ritos que só virão a fazer faltar no final, na Jerusalém Celeste, ou seja, nós só seremos poupados dos sacramentos, porque eles já não mais existirão, quando nós estivermos plenamente felizes no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisamos dos sacramentos, e esta é a fé da igreja que os protestantes vão solapar, mas que nós devemos criar em nós essa consciência. Muitas das vezes também dentro do meio católico, dado também a não dar importância aos sacramentos, nós vemos que muitas das vezes os cristãos usam os sacramentos que são sagrados e santos, muitas das vezes por mero convívio e convênio social. Nós também percebemos que usamos o sacramento com um sentido muitas das vezes mágico, ou seja, nós às vezes achamos que os sacramentos agem como uma simpatia, uma mandia que nós podemos aprender com qualquer pessoa, mas os sacramentos, nós temos neles a única certeza de que eles agem por si mesmos. Eles agem não apenas pela nossa fé, e é claro que nós devemos ter sim fé nos sacramentos, mas os sacramentos agem ex opere operato, ou seja, por si mesmos, pela própria ação do sacerdote, independente se ele é pecador ou santo. Os sacramentos, eles agem porque é Jesus que está ali conferindo a cada fiel que o pede e o recebe este sacramento. Graças a Cristo, a sacralidade é mais verdadeira, ou seja, os sinais sacramentais são verdadeiros, mais intensa, e como acontece no caso dos mandamentos, também são mais exigentes. Não é suficiente a observância ritual, mas exigem-se a purificação do coração e o compromisso da nossa vida. E aí conclui o Papa Bento XVI. Apraz-me ressaltar também que o sagrado tem uma função educativa e, de modo inevitável, o seu desaparecimento empobrece a cultura, em particular a formação das novas gerações. Se nós não temos fé nos sacramentos, as crianças, os jovens vão viver também nesta mentalidade. Se, por exemplo, em nome de uma fé secularizada e diminuída, que já não se precisa de sinais sagrados, de sacramentos, fosse abolida esta procissão urbana do Corpus Christi, o perfil espiritual da igreja ficaria nivelado a todas as outras realidades humanas. E por isso a nossa consciência pessoal e comunitária seria debilitada. Ou então pensemos numa mãe e num pai que, em nome de uma fé desacralizada, sem dar importância aos sacramentos e à igreja, privassem os próprios filhos de toda a ritualidade religiosa. Na realidade, acabariam por deixar este campo livre aos numerosos sucedâneos presentes na nossa sociedade materialista, a outros ritos e sinais. O homem sempre vai precisar de sinais. Se nós não damos os sacramentos, as pessoas vão procurar outros meios. O espiritismo, vão se reunir na maçonaria, vão se reunir em tantos outros grupos humanos que não têm finalidade sobrenatural nenhuma e muitas das vezes colocam em grande risco as almas dessas pessoas. E
se tornam deste modo, estes meios, ídolos e se tornam, por excelência, o antagonista de Deus. O antagonista de Cristo, que o negam e o rejeitam, seja de modo indireto ou diretamente. Deus, nosso Pai, não agiu assim com a humanidade. Mandou o seu Filho ao mundo, não para abolir, mas para levar a cumprimento também o sacramento do seu corpo e do seu sangue, o memorial do seu sacrifício pascal. Agindo deste modo, ele pôs no lugar dos antigos sacrifícios, mas fê-lo no âmbito de um rito que ordenou aos apóstolos que perpetuassem como sinal supremo do verdadeiro sagrado. E assim diz São Paulo: eu dou a vós aquilo que eu vos recebi, ou seja, esta é a tradição, a sucessão apostólica. E, queridos irmãos, nosso Senhor ordenou assim aos apóstolos. É com esta fé que nós celebramos hoje e a cada dia o mistério eucarístico e que o adoramos como centro da nossa vida e âmago do mundo. Sem a Eucaristia, o mundo não poderia mais viver. Sem a fé na Eucaristia, nós não estaríamos sequer aqui vivos, e é justamente graças a Nosso Senhor Eucarístico que nós devemos tanto a nossa vida humana, material, quanto também os bens espirituais que dele podemos aurir. Nós devemos unir o nosso coração, e a igreja vai separar como que um hiato. A Santíssima Eucaristia, ela foi instituída na quinta-feira, na Semana Santa, mas nós tivemos que interromper aquele momento belo e solene, porque nós entrávamos no mistério da paixão de Cristo. E por isso, depois do tempo pascal, a igreja coloca na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, nós adorarmos a Nosso Senhor. Que nós possamos nos unir a todos os santos, a Nossa Senhora, aos anjos que são presentes aqui neste momento e que adoram Nosso Senhor no sacrário. Nós possamos também unir os nossos corações a Cristo, adorá-lo constantemente, seja, como eu disse, presencialmente, mas também devemos adorá-lo espiritualmente, onde nós estivermos. Possamos nos tornar almas eucarísticas e almas fervorosas que deem a sua vida por causa de Nosso Senhor, por causa da fé na Eucaristia. Não vamos berganhar a nossa fé por outros caminhos, por outros meios, por outros sinais que são falhas, mas nós devemos colocar a nossa única confiança na nossa fé em Jesus, nos sacramentos e na Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.